Fala pessoal, eu sou o Rafael Ávila e tô aqui novamente com o Luiz Gontijo com o Tá na Rede Esporte, o podcast do Jornal Dia, que chegou para manter você informado com o que rolou no futebol e nos esportes nesses últimos dias. Vamos falar hoje principalmente sobre os grandes do Rio e sua performance no Brasileirão e como tá a tabela e a luta pelo título, né não, Luiz? Fala galera, tudo bem? Um prazer estar com vocês novamente. Vamos falar do Clássico Carioca, Rafa. Jogo bem morno no Newton Santos, bem devagar, com vitória do Flamengo pelo placar mínimo de 1-0. O gol ficou por conta do Everton Ribeiro com um tapa no canto esquerdo vencendo o goleirão Cavalieri. O jogo significava muito para ambos os times. O Flamengo com a vitória retomava a briga pelo título e já o Botafogo segue amargando na vice-lanterna sem ter a estreia do seu novo comandante, o Barroca, por conta do Covid. Situação crítica, crise financeira, troca de técnico, elenco ilimitado e poucas expectativas de melhora. O jogo ainda teve 2 expulsões, não é isso, Rafa? Luiz, normalmente clássico tem dessas, né? Começou com o Vitor Luiz, lateral do Fogão, expulso aos 39 do segundo tempo, para a infelicidade da torcida. E já vou trazer aqui uma aspas do torcedor, o @Dedelip, que disse o seguinte, abre aspas: "Esse rapaz aí tá de brincadeira, deveria ser dispensado faz tempo, uma atuação mais medíocre que a outra." É a torcida aí, né, Luiz, mostrando a infelicidade que já não é de hoje, com seu lateral Vitor Luiz, expulso num jogo importantíssimo. E também teve expulsão pelo lado do Flamengo. Gustavo Henrique, tão criticado pela torcida, foi expulso, mas uma expulsão que te falar que foi como se fosse um gol. Porque no fim da partida, o jogador do Botafogo indo cara a cara com o goleiro e o Gustavo Henrique, como último homem, fez aquela faltinha malandra para garantir que o jogador não ficasse livre e fizesse o gol. Ou seja, foi uma expulsão positiva, salvou o Flamengo do empate, mantendo o resultado de 1-0. E vou abrir aspas aqui pro @Mateus Xavier, que ele elogia, mas não deixa de provocar, né? É a torcida do Flamengo, como sempre. Abre aspas: "Falta do Gustavo Henrique foi perfeita, impediu o gol e impediu ele de jogar a próxima partida." Então, vitória dos dois lados, então, né? É isso, Rafa. A torcida do Flamengo não perde a oportunidade de alfinetar o zagueirão. Mas vamos falar do Vasco. Vamos para a goleada de 4-0 do Grêmio, que teve a famosa lei do ex, aquela lei que nunca falha, que dessa vez ficou por conta do Diego Souza. O atacante deixou 2 na rede do Fernando Miguel e recebeu o destaque da partida. A situação também está pesada para o Vascão, 17º na tabela, e o Z4 assombra os vascaínos. Já tem gente pedindo a demissão do português Ricardo Sapinto. Do lado do Grêmio, só sorrisos. Renato Gaúcho disse que o Grêmio ia melhorar, profetizou e olha aí, tá acontecendo. O Grêmio está de volta ao G4, tendo até uma pequena chance de título e vê o rival Inter se distanciar da disputa. Não podia ser melhor para os tricolores gaúchos, não é não, Rafa? Luiz, os tricolores lá do Sul chegaram no G4, uma vitória maiúscula. Mas a torcida do Vascão bem insatisfeita, principalmente com o novo técnico, né, o Sapinto. O @Gui_Castro 1898 fez um comentário interessante que leva um questionamento válido, né, para o momento que o Vasco vive. Abre aspas: "Tiraram o Ramon, que estava fazendo um trabalho ok com o time que ele tinha, e colocaram o Sapinto apenas por ser gringo. O time pode ser ruim, mas até o Ramon e o Luxemburgo, por exemplo, fariam o time jogar mais. Além do que, o Sapinto não tem controle do vestiário." Fecha aspas. Luiz, será que o Sapinto não tem o time na mão? Ele eu não sei, mas quem tinha era o Odair, que agora tá de saída do Fluminense, hein? Dia ruim pros tricolores cariocas, que, né, o Fluminense vem surpreendendo esse ano no Brasileirão, né? Saída que pegou todos de surpresa, ninguém estava esperando, e o Odair vinha fazendo um excelente trabalho mantendo o Flu na luta pela Libertadores, que nem era o esperado. Mas o técnico de 43 anos segue rumo aos Emirados Árabes e provavelmente o Fluminense terá a troca de comando no meio do campeonato, lembrando que o Brasileirão de 2020 vai até 2021. Mas vamos falar do jogo. No Maracanã foi baile tricolor e aula de futebol do Marcos Paulo, furando 2 vezes o bloqueio do excelente goleiro Santos do Atlético Paranaense.
Para não perder o costume, teve o tradicional gol do Nenê. E lembrando que o zagueirão do Atlético, Thiago Heleno, foi mais cedo para o chuveiro, levou cartão vermelho e desfalca o time na próxima rodada. Rapaziada, essa saída do Odair, meio inesperada, pegou uns torcedores de surpresa. E eu trouxe aqui um comentário interessante que levanta uma discussão frequente no nosso futebol. Abre aspas pro @fiel_zen. Odair de saída do Fluminense. Aceitou proposta do futebol árabe. Depois reclamam do imediatismo do futebol brasileiro, que não dá tempo pro cara trabalhar. É o torcedor, né, Luiz? Lembrando como a diretoria tricolor foi paciente com o técnico, né? Antes muito criticado pela torcida. Embora fosse até hoje, mas com os resultados tudo fica bom, né? Futebol brasileiro tem muito imediatismo e pouco profissionalismo quando se trata de contratar técnico, né? Sempre demite de lá, técnico pede para ir embora antes. É uma bola de neve. E agora, Luiz, vamos trazer uns resultados importantes nesse final de semana que não podem ser deixados de lado? Vamos pegar a ponte aérea de 40 minutinhos, pousar em São Paulo e falar do bom resultado da equipe do Fernando Diniz, que deve ganhar um reforço do ex-campeão Muricy Ramalho na direção do clube, caso o Júlio Casares seja eleito presidente no próximo sábado, dia 12. Vamos falar do jogo. No Morumbi, teve gol do Luciano, que está numa fase absurda, são 7 gols nos últimos 7 jogos. Placar magro, mas eficiente, 1-0 no Sport, resultado que ajudava o Vasco a sair da zona e colocaria o Sport no Z4. Mas o Vascão não ganhou e o Sport segue em 16º, fugindo da Série B. Luiz, destaque pro Diniz cobrando o Luciano, o herói da partida. Abre aspas, Luciano, se tomar amarelo você tá Agora embarcando lá para Minas, mais uma rápida ponte aérea com destino ao Mineirão. Luiz, é contigo. É isso, Rafa. Chegando em Minas com jogo movimentado com dois times que disputam na parte de cima da tabela. O empate 2-2 afasta ainda mais o time do Abel Braga do título. O Internacional ainda não se encontrou com o Abelão e hoje está na 6ª posição, fechando a zona de classificação para a pré-Libertadores. O Atlético segue na luta pelo título brasileiro, mas o tropeço diante do Inter isolou o São Paulo com 4 pontos na liderança. Os gols do jogo foram do Johan e Musto, contra, para o Atlético, e os gols do Inter foram do Yuri Alberto e do Peglo. Luiz, e não podemos esquecer que esse fim de semana o Corinthians foi bicampeão brasileiro de futebol feminino, confirmando a hegemonia do clube na modalidade. Venceu o segundo jogo da final por 4-2 sobre o Avaí Kinderman, lembrando que o primeiro foi 0-0. Parabéns aí para as meninas do Corinthians e vamos ficando por aqui com a nossa edição do Tá na Rede Esportes, o podcast do Jornal Dia, e semana que vem voltaremos com mais uma. Essa edição teve produção da equipe de redes sociais, com redação de Luiz Gontijo e Rafael Ávila, com edição de Marcos Castro. Valeu, Luiz, obrigado aos nossos seguidores e até a próxima. Obrigado a todos e até mais.